Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar, e hoje eu vou ter a alegria, o prazer e a honra de conversar com uma das maiores atrizes do Brasil, Beth Goulart. Beth é atriz, diretora, escritora e palestrante. Beth vem falar da carreira de sucesso que ela construiu ao longo de 46 anos. Beth, seja muito bem-vinda. Olá, Guilherme, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar com você, com todas as pessoas que te acompanham, que estão aí seguindo a nossa conversa. Eu que agradeço. Ô, Beth, você interpretou a Clarice Lispector no teatro. Eu, inclusive, vi a peça quando você esteve aqui em Juiz de Fora em 2010, de uma maneira brilhante. Você fez uma composição quase que irretocável dessa grande escritora que o Brasil teve, e ainda tem. Você ganhou o prêmio Shell de melhor atriz por esse espetáculo. Eu sei que você lê Clarice Lispector desde os 13 anos e que você, para montar o espetáculo, você ficou mergulhada na vida e obra de Clarice Lispector por 2 anos. Como que você saiu desse mergulho? Como que você saiu desse mergulho após você concluir as pesquisas para montar o espetáculo? Eu ainda não saí, né? A Clarice Lispector continua ainda com ecos de sua literatura na minha vida, no meu trabalho, não é? Foi uma experiência transformadora para mim. Eu acho que acaba sendo um marco na minha vida e na minha carreira, esse espetáculo. Acaba sendo antes e depois de Clarice, porque foi um mergulho tão profundo nessa obra, e um momento tão importante para mim também foi quando eu me afirmei como autora também, como dramaturga, como diretora, onde também a minha estética, o meu olhar, minha linguagem teatral pôde ser de uma maneira mais profunda, desenvolvida. Então, eu fiquei muito feliz de poder lidar com uma obra tão potente quanto a de Clarice. Clarice Lispector tem uma obra que nos transforma cotidianamente. Então, cada vez que você lê um livro dela, você sai mexido, alguma coisa em você desperta, alguma coisa em você acorda, né? A gente se percebe diferente, mais sensível através dessa obra tão delicada, sutil, porque ela fala sobre isso. Ela fala sobre a sutileza, sobre a subjetividade. Ela quer despertar a nossa sensibilidade, que é a função básica da arte. Então, quando você lida com uma literatura desse porte, que tem esse potencial de transformação das pessoas, a gente sai transformado todos os dias. Eu chegava 3 horas antes para fazer o espetáculo, aquecia meu corpo, aquecia minha voz, e enquanto eu fazia a maquiagem, ia aos poucos me transformando em Clarice, eu passava o texto todo da peça, porque é um texto todo o texto de Clarice é muito preciso, então é aquela palavra, não pode ser outra. Então, e era muito texto, né? Eu falava um livro por noite, então eu tinha que fazer esse trabalho sempre, cada noite estar conectada com cada uma daquelas palavras, para nada sair do meu controle. E aí, durante o espetáculo, que é essa relação da gente do palco com a plateia, eu ainda saía transformada por essa troca de sensações e sentimentos minha com o público. E ainda no final podia conversar com as pessoas, também saía transformada por essa experiência, por essa oportunidade de estar mais próxima ainda do público. Ô, Beth, naquela famosa entrevista que a Clarice Lispector deu para a TV Cultura em 1977, aliás, aproveitando para falar que 2020, se Clarice fosse viva, ela completaria 100 anos, né? Exatamente, centenário. Ela comentou nessa entrevista que entendê-la não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Você acredita que a sua peça de teatro ela possa ter facilitado um contato maior das pessoas com a obra da Clarice Lispector? Com certeza, era um dos meus objetivos. Eu quis, de alguma forma, trazer a literatura para o teatro, fazer essa ponte entre a literatura e o teatro, para que a gente pudesse ter uma sensação coletiva da leitura. A leitura é uma experiência individual. Você lê sozinho e sente sozinho. No teatro, não.
isso se torna coletivo. Então, quando você sente junto com outras pessoas, você também é tomado por essa sensação de estar ao lado de outras pessoas, de ter outras impressões sobre aquilo que você está vendo. Então, potencializa a força dessa literatura. Eu tenho certeza, aliás, eu tive muitos depoimentos nesse sentido, dizendo que muita gente passou a conhecer a obra de Clarice através do espetáculo, saiu de lá com vontade de ler mais, de conhecer mais profundamente a obra dela, o que me dá uma alegria imensa, porque foi um dos nossos objetivos ao realizar esse trabalho. Ô Beth, e durante essa pandemia que nós estamos vivendo, pelo menos aqui no Brasil, desde março, muitos colegas seus de profissão, eles foram para a internet, para darem sequência a espetáculos online, a preços populares, é um novo público, uma nova plateia. Eu quero saber, por favor, o que você achou desse movimento e se você tem a pretensão de proporcionar para o seu público algum espetáculo online ou até mesmo levar Clarice Lispector para a internet. Olha, eu acho que isso que está acontecendo é uma porta nova que se abre para a linguagem teatral, que é extremamente positiva. Nós, artistas de teatro, estamos fortemente atingidos pela pandemia, pelo isolamento social. A arte nossa arte é uma arte coletiva, é uma arte presencial. Então, é um ser humano ao lado do outro ser humano. Quando você não pode fazer isso, de certa forma, nossa arte fica impedida. Mas abriu-se essa porta e essa oportunidade através dessa nova linguagem. Eu acho que a tendência é se firmar essa porta que se abriu, para que nós possamos ampliar essa comunicação, esse diálogo, e possamos levar esses textos e esses espetáculos a um número maior de pessoas. É claro que nós ficamos... minimiza um pouco o nosso trabalho, porque o espaço que temos para a realização diminuiu, não tem como a gente fazer o mesmo cenário, não tem como a gente fazer o mesmo espetáculo. E isso talvez é um dos motivos que me deixa um pouco dividida em trazer este espetáculo para a linguagem virtual, porque eu queria manter ainda a força do espetáculo, que eu acho que é muito grande, é um espetáculo sensorial, em que precisa ter esse envolvimento. E como eu pretendo ainda fazer presencialmente, se Deus quiser, eu estou preservando um pouquinho esse espetáculo para fazer nessa linguagem, porque quando você faz assim, às vezes você divide também. Então eu estou ainda preservando um pouquinho. Mas não quer dizer que para frente isso não venha a acontecer. Novos espetáculos estão sendo gerados, estão sendo preparados, e com certeza seria uma versão específica para essa linguagem, porque você não poderia fazer as mesmas coisas, o processo da luz, do envolvimento, tudo isso que você faria num teatro, não é a mesma coisa, seria uma adaptação disso. Mas isso não tira a força das palavras, da dramaturgia. Eu acho que é uma forma de você levar a dramaturgia teatral a um número maior de pessoas, para que possam conhecer a força e a qualidade do texto que é feito em teatro, hoje e sempre. Você gravou, Beth, audiobook sobre a poetisa Cora Coralina e pretende montar uma peça sobre ela. Você já tem em mente o olhar que você quer trazer para o público em relação à Cora Coralina? Você pode adiantar alguma coisa? Olha, sim e não. Eu ainda não tenho isso totalmente elaborado na minha cabeça. Eu estou na fase... A gente passa por várias fases quando cria um processo assim. Tem a fase inicial, que é do texto, que é quando você concebe o espetáculo, quando você imagina o espetáculo, escolhe as palavras, escolhe os poemas, como é que você vai contar. Eu estou nessa fase, né, de conceber o espetáculo, visualizar o espetáculo ainda aqui, dentro de mim. Então, eu ainda não tenho como exteriorizar uma coisa, porque eu ainda não experimentei, eu ainda não passei a segunda fase. Depois da primeira fase que você concebe, tem uma segunda, que é quando você elabora, e quando você passa para o processo dos ensaios. E ali muita coisa se modifica. Você corta coisas, acrescenta outros, ganha novos olhares. É quando você troca com os outros profissionais também, que vão, com certeza, trazer
me alimentar de outras informações e que vão, com certeza, me ajudar a ter um resultado melhor do que sozinha na minha casa, para ter aí, então, a última visualização, que é quando o espetáculo já está pronto, e aí você faz o polimento final, que é quando entra com todos os elementos, com a luz, com os outros elementos todos que montam o espetáculo. Então, eu estou na primeira fase, na fase da concepção do espetáculo. Será provavelmente ainda dentro dessa mesma linha de Clarice, dessa conversa com o público, em que a Cora Coralina, também como Clarice, se conta muito na sua obra. Ela fala da sua infância, ela fala do seu processo criativo, ela fala pelas coisas que passou na vida. Então, eu vou usar os poemas dela e os escritos dela para que ela possa contar para o público um pouquinho de quem ela é, como foi a trajetória de vida dela, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas e apaixonadas, porque também é uma grande mulher brasileira, que teve uma trajetória maravilhosa e que eu acho que vai inspirar muitas mulheres no sentido de acreditarem no seu sonho. A Cora Coralina, ela começou a escrever desde muito cedo, mesmo ela tendo muito pouca instrução, ela só fez até o 2º, 3º ano primário, mas ela gostava muito de ler, então ela escrevia por prazer, mas ela só conseguiu editar o seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Você veja que beleza como você pode sonhar a vida inteira. Ela teve que esperar 76 anos para poder concretizar a sua ideia, a sua vontade, desde a adolescência. Então, é um estímulo para que a gente não desista do nosso sonho e da nossa capacidade criativa. Ela foi também uma mulher empreendedora, que, na verdade, ela se sustentou e a seus filhos fazendo doces. Ela era uma doceira. Então, tem muitas coisas bonitas na vida de Cora Coralina que eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer. E nós vamos aguardar o espetáculo, certamente, Beth. Vamos sair do teatro e vamos para a televisão, para a novela. Você fez 2 novelas bíblicas na TV Record, A Terra Prometida e Jesus. Jesus, inclusive, tem sido reprisada, tem feito um enorme sucesso aqui na América Latina, na Argentina. Foi o programa mais visto, né, durante esse período de quarentena. E são novelas épicas, novelas grandiosas. Você conseguiu tirar alguma experiência, Beth, dessas mulheres que você interpretou? Com certeza. A gente aprende com cada personagem que a gente faz, ou personagens contemporâneos, ou personagens históricos. No caso desses que têm uma história bíblica, são personagens que você tem que fazer um trabalho de pesquisa muito grande para entender como é que era o comportamento das mulheres naquela época. Então, você ganha um olhar histórico na vida dessas mulheres muito interessante. Eu gosto muito de personagens que me desafiam, que eu posso aprender mais com eles. E é o caso dessas mulheres bíblicas, que são mulheres que vêm de um outro tempo. É como se a gente lidasse com uma ancestralidade que todas nós, mulheres e homens, né, podemos acessar quando a gente consegue trabalhar num outro tempo. E isso me encanta. Eu acho isso enriquecedor do ponto de vista social, do ponto de vista histórico e do ponto de vista artístico. Porque quando você faz um personagem que é muito diferente de você, de uma outra época, você tem que trabalhar detalhes da sua criação que fogem do seu dia a dia, te fazem sair da mesmice, te fazem sair do conhecido, né? Quando é um personagem muito próximo da sua realidade, às vezes você não sente tanta diferença de você para o personagem. Eu gosto quando a gente sente essa diferença, me sinto mais provocada como artista, né? E você gosta de se rever na televisão? Porque você estava no ar com o Clone no canal Viva. Você também está no ar com Jesus, com a personagem Miriam. Você já gravou essas novelas e você tem essa análise crítica quando você para rever um trabalho? Eu tenho gostado muito da experiência. Eu acho que a gente fica menos crítico, porque quando a gente está fazendo o trabalho,
eu acho importante você acompanhar e ver o que você está fazendo, porque é quando você pode consertar as coisas. Às vezes fala, ó, esse caminho não está muito bom, eu não gostei disso que eu fiz aqui, eu posso modificar, eu ainda tenho essa chance, né? Então, eu acho que é importante ver enquanto a gente faz, mas enquanto a gente está fazendo, o olhar crítico fica muito aguçado, porque é quando você pode consertar alguma coisa que você não gostou. Depois que passa um tempo e você revê o trabalho, você vê com outro olhar, você vira meio espectador. Então, às vezes, você até descobre coisas, puxa, eu não sabia que era tão legal assim, que na época eu estava tão crítica, eu estava procurando tantos defeitos, que eu não via as qualidades. Então, quando passa um tempo e você revê, você acaba redescobrindo qualidades no trabalho que você não tinha visto da primeira vez. Então, eu tenho gostado. Beth, a sua profissão de atriz é uma profissão que traz um status, uma visibilidade e anda de braços dados com o ego. Como que você trabalha isso ou como que você lida com isso? Olha, eu procuro, na verdade, desglamorizar essa visão da profissão. Como eu venho de uma família teatral, uma família de artistas, para mim é muito simples. Eu acho que o nosso trabalho de ator está muito mais perto do trabalho do operário do que do dono da fábrica, sabe? A gente é muito mais, tem muito mais essa coisa da dedicação, de ir todo dia, do trabalhador que enfrenta a lida do trabalho, do que a pessoa que paga para o outro fazer, sabe? Então, eu acho que o único perigo que a nossa profissão pode ter para o artista é ele se confundir com a autoimagem, é ele entrar na vaidade da profissão. E é quando ele pode cometer os erros comuns de quem acredita muito mais no ego, né? Você sabe que o ego é uma parte nossa que nos defende, mas muitas vezes ele é o nosso maior inimigo, porque ele pode acreditar numa fama, numa coisa, que ele é mais do que os outros, quando na verdade não é. Né? A nossa profissão é a igual de todas as outras profissões, só com características diferentes. Por acaso, nosso trabalho entra na casa das pessoas, lida com imagem, então você tem que, às vezes, dar entrevistas, tirar fotografias, tal, mas você não pode cair na cilada de você achar que você é mais do que os outros por causa disso. É só mais uma profissão. Nós servimos a nossa sociedade da mesma forma que o médico serve, que o dentista serve, que o padeiro serve. São funções da nossa sociedade. E o artista, ele é extremamente necessário. Ao contrário do que muita gente pensa, que a arte é uma coisa supérflua, ela não é. Ela é necessária. Todo mundo tem necessidade de ter um contato com a arte, porque a arte alimenta a nossa alma. Aquela música fala muito bem disso. Você tem fome de quê? A gente não tem fome só de comida. A gente tem fome de arte. A gente tem fome de se melhorar como ser humano, de ampliar a nossa sensibilidade, de se emocionar com as histórias dos outros, de se tornar uma pessoa melhor. E a gente só se torna uma pessoa melhor se a gente entende a nossa função diante da humanidade, diante da comunidade que a gente vive. Então, a nossa função é muito linda, mas ela é mais uma função da nossa sociedade, nem mais nem menos. E você falou em visibilidade, porque as atrizes, os atores, eles entram nas nossas casas sem pedir licença. Ligamos a televisão e lá estão vocês interpretando, contando uma história para o público que é apaixonado pela telenovela. E isso, vocês conseguem amealhar muitos fãs. Eu te acompanho no Instagram, na sua rede social, e você é muito gentil, muito atenciosa, dentro do possível. Você responde a cada comentário, porque você tem mais de 515 mil seguidores. Então, responder todo mundo é praticamente impossível. Mas você é muito, muito atenciosa, generosa com seus fãs. Eu consegui essa entrevista porque eu fiz um comentário pedindo uma entrevista e você, muito gentilmente, topou ali na hora, o que me deixou extremamente muito feliz. E qual que é a sua relação, Beth, com seus fãs?
Eu acho que é uma relação de amor, de carinho, de afeto e de gratidão, porque o nosso trabalho só existe se tivermos para quem mostrar, não é? A arte, ela é uma necessidade individual, né, de você mostrar alguma coisa da sua alma, mas ela só se torna arte quando ela se comunica com o outro, quando ela chega no coletivo, quando ela chega na sociedade. Então, é fundamental que nós tenhamos público, que nós tenhamos pessoas que acompanham o nosso trabalho e que gostam do nosso trabalho, que querem continuar assistindo, né, onde quer que seja, ou de uma forma virtual, ou no teatro de uma forma presencial, ou na televisão, ligando ou não um canal. E nós temos que alimentar essa relação, porque ela é necessária e fundamental para o nosso trabalho. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho e que gostam, e que demonstram esse carinho, essa afetividade, acompanhando as coisas que eu falo, aplaudindo o meu trabalho, enfim, criando essa relação de cumplicidade que eu acho que é fundamental. Ô, Beth, a gente que te acompanha pelo Instagram, acompanha suas postagens, os pequenos vídeos que você publica lá na sua rede social, eu percebo que você é uma mulher que tem uma espiritualidade, que tem uma religiosidade. O que a fé, ela representa na sua vida? Muita coisa. Eu me considero uma mulher de fé. Eu acho que a fé é um presente de Deus para o ser humano. É quando a gente se conecta com Ele, com esse poder superior que, para mim, comanda todas as coisas. Eu acho que eu aprendi isso através da minha mãe. Minha mãe também é uma mulher de bastante fé. Eu acho que fé é o sentimento, a sensação que nos joga para frente, que nos impulsiona a chegar no nosso objetivo, no nosso propósito de vida. Quando você tem fé, você age, alimenta tudo que você tem de bom dentro de você, sabe? É como se você sentisse realmente a presença de Deus em você. Eu acho que a base da fé é o amor próprio, é o amor por si mesmo e o amor a Deus sobre todas as coisas. O primeiro ensinamento que recebemos, não é? De Jesus e também de Moisés, foi esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós utilizarmos esse pequeno, grande ensinamento, seremos pessoas melhores e que estaremos adicionando a nossa fé onde quer que a gente esteja. Beth, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade, por você parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Meu muito obrigado sempre a você, Beth. E eu que agradeço por essa oportunidade. Um grande beijo a você, a todos os teus ouvintes, as pessoas que estão acompanhando nossa conversa, e meu amor e meu carinho. Contem sempre comigo. Muito obrigada, Beth. Por favor, deixa o seu Instagram e o seu Facebook para que as pessoas sigam você. Sim, é @Beth Goulart Oficial, tanto o Facebook quanto o Instagram. Espero por vocês. Muito obrigado. E a você que assistiu esta entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que a Beth Goulart disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço e até lá!